Sabe uma coisa curiosa? O documento mais importante de uma nação, a sua Constituição, pode vir em tamanhos radicalmente diferentes. Vamos entender por que um país pode ter um manual de regras 35 vezes maior que o de outro, e por que, nesse caso, o tamanho realmente faz toda a diferença. Pois é, como é que pode isso? Como o livro de regras fundamental de um país pode ser tão, mas tão maior do que o de outro? Essa é a grande pergunta que vamos responder hoje. E a resposta, olha, ela revela muita coisa sobre a história, a política e até os medos de cada nação. E para a gente ter uma ideia do tamanho da diferença, olha só esses números. A Constituição do Brasil tem 250 artigos. A dos Estados Unidos, apenas 7. Não, sério, não é erro de digitação, não. 7. Essa diferença brutal é o nosso ponto de partida para entender duas filosofias completamente diferentes de como se governa um país. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pelo modelo gigante. A gente chama isso de Constituição Analítica. E a melhor forma de pensar nela é como se fosse um manual de instruções, sabe? Só que um manual extremamente detalhado. Basicamente, uma Constituição Analítica, como o próprio nome já diz, tenta não deixar quase nada de fora. A ideia é ser longa, ser minuciosa, cobrindo não só a estrutura básica do Estado, mas entrando em detalhes de políticas públicas que, em outros lugares, seriam assunto para leis comuns. Então as características são bem claras, né? O texto é longo, ele entra em assuntos que normalmente não estariam ali, e por causa disso acaba sendo super prescritivo. Ou seja, em vez de só dar as diretrizes gerais, ela já diz exatamente como as coisas devem ser feitas. E o nosso principal estudo de caso aqui é a Constituição Brasileira de 1988. Ela é um fruto direto do seu tempo, né? Nasceu logo depois de uma longa ditadura militar. Então a preocupação dos legisladores era garantir o máximo de direitos e travas democráticas direto no texto, para que ninguém pudesse tirar aquilo facilmente no futuro. E qual a consequência prática de tanto detalhe? Não, uma Constituição tão específica precisa ser remendada o tempo todo para conseguir acompanhar a realidade. E a diferença é absurda. O Brasil já passou de 100 emendas, enquanto os Estados Unidos fizeram apenas 27 em toda a sua história. E só para ter uma noção do nível do detalhe, a Constituição brasileira fala sobre o sistema financeiro, sobre previdência social, sobre todo o sistema tributário, direto no seu texto. São temas super complexos que, por si só, já ocupam dezenas e dezenas de artigos. Claro, esse modelo tem seus prós e contras. Por um lado, tanto detalhe dá uma sensação de proteção, de segurança. Tenta diminuir a briga sobre o que a lei quer dizer. Mas, por outro lado, o texto fica engessado, difícil de mudar, e como quase tudo vira questão constitucional, um monte de coisa acaba parando na justiça. Agora vamos pular para o outro extremo. Se a analítica é aquele manual de instruções super detalhado, a sintética é mais como a planta baixa da casa. Ela te dá a estrutura, os princípios básicos. A lógica da Constituição sintética é o oposto. Ela é curta, vai direto ao ponto, o foco é só no essencial, como o poder se divide, quais são os direitos fundamentais e ponto. Todo o resto fica para o Congresso decidir através de leis comuns. As suas características, então, são a objetividade e o foco nos grandes princípios. Ela confia que o processo político e legislativo vai dar conta de preencher as lacunas e criar as regras do dia a dia. Para isso, ela funciona com base em cláusulas bem abertas, bem gerais. E o exemplo mais famoso, claro, é a Constituição dos Estados Unidos. Ela foi criada lá em 1787 para unir 13 estados que eram quase países independentes e que morriam de medo de um governo central muito forte. A solução? Criar um documento bem enxuto, só com os princípios gerais que todo mundo concordava e deixar os detalhes para depois. E olha só que exemplo perfeito de uma cláusula geral. A Constituição diz que o Congresso pode regular o comércio, mas ela não diz como. Não fala de imposto, de tarifa, de regra específica, nada disso. Esses detalhes são definidos por leis, que podem ser criadas e mudadas com o tempo, sem precisar mexer na Constituição. As vantagens aqui são bem claras: flexibilidade e durabilidade. O texto dura séculos, porque os detalhes podem ser ajustados sem tocar na fundação. Mas qual é o risco? Essas regras tão abertas dão uma margem gigante para interpretação, tanto dos juízes quanto dos políticos, o que às vezes pode gerar bastante incerteza. Beleza. Agora que a gente já entendeu os dois modelos separados, vamos colocar um do lado do outro. É aqui que as diferenças ficam gritantes, ficam preto no branco. Nessa comparação direta, não tem como se confundir.
De um lado, a analítica, longa, detalhada, que não confia muito no legislador e, por isso mesmo, tem baixa adaptabilidade. E o irónico é que tanto detalhe às vezes mais confunde do que ajuda. Do outro lado, a sintética, curta, objetiva, que delega bastante poder, super adaptável e com princípios bem claros. São realmente duas visões do mundo opostas. Ok, mas no fim das contas, por que essa escolha entre um manual super detalhado e uma estrutura de princípios realmente importa no dia a dia, no mundo real? Importa, e muito, porque essa escolha inicial, que geralmente vem de um contexto histórico bem específico, cria um efeito dominó. O estilo da Constituição define o equilíbrio de poder entre juízes e políticos, e esse equilíbrio, por sua vez, determina se uma nação consegue se adaptar rápido ou devagar aos desafios do futuro. É uma decisão que molda o destino de um país por gerações. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta para refletir. Para garantir a sua sobrevivência e estabilidade, uma nação precisa de um escudo detalhado, com cada regra gravada em pedra para se proteger de tudo? Ou será que precisa de um guia flexível, com princípios fortes que permitam a adaptação constante? A resposta, como a gente viu, não é nada simples, e ela define a alma de um país.